Uma viela escura no brás. 2 homens, uma mulher indefesa. E então, o grito que mudou tudo. Papai, por favor, ajude ela. Em 15 segundos, um vigilante de shopping derrubou 2 agressores usando apenas as mãos. A internet riu dele, o chamou de tiozão herói. Mas no dia seguinte, quando a CEO mais poderosa de São Paulo bateu na porta desse homem, descobrindo quem ele realmente era, ninguém estava rindo mais. Antes de continuar, me ajuda com uma coisa rápida. Se essa história te pegar de jeito, se inscreva no canal. A sua inscrição faz nossas mensagens de superação chegarem mais longe. A viela estava escura demais. Até para os padrões do brás à noite, aquele beco era um buraco negro. A única iluminação vinha de um poste de luz pública quebrado que piscava de forma irregular, criando sombras que dançavam nas paredes de tijolos expostos. Passos ecoavam, cada vez mais próximos. Uma jovem mulher estava encurralada contra a parede de um prédio abandonado. 2 homens bloqueavam sua única saída. Seus olhos estavam arregalados de terror puro, as mãos tremendo enquanto segurava a bolsa contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Então veio o grito que cortou a noite como uma lâmina. Papai, por favor, ajude ela. Das sombras, um homem emergiu. Roupas simples de trabalho, jaqueta surrada, tênis gastos. Ele não carregava nada além de uma mochila infantil cor-de-rosa pendurada no ombro. Em questão de segundos, ambos os agressores estavam no chão. A garota tremendo olhou para cima, para ele. Enquanto isso, sua filha correu e o abraçou com força. Você salvou ela, papai. Ele não fazia ideia que amanhã, esse momento traria a CEO mais poderosa de São Paulo direto para a porta de seu humilde apartamento. Conheça Otávio Cardoso, 34 anos. Vigilante noturno de um shopping popular na zona leste de São Paulo. Por fora, parece um homem comum, talvez até invisível. Mas seu porte físico, mesmo sob uniformes largos, conta uma história diferente. Ombros largos, postura ereta. Mãos calejadas que já seguraram muito mais do que apenas lanternas. Todas as manhãs, às 6 horas, o despertador de Otávio toca. Não por ele, mas por sua filha de 7 anos, Luísa. Ela é a luz do mundo dele. Olhos castanhos brilhantes. Cabelo cacheado sempre um pouco bagunçado, não importa quanto ele tente prendê-lo. E um sorriso que poderia derreter concreto. Papai, olha o que eu desenhei. Luísa corre até ele numa manhã qualquer, segurando um desenho colorido de um homem com uma capa voadora. É você, meu papai super-herói. Otávio ri baixinho, ajoelhando-se no nível dela. Eu sou só um pai normal, Florzinha. Que nada. Pais normais não consertam tudo igual você. Se ao menos ela soubesse a verdade. 3 anos atrás, o mundo de Otávio desmoronou. Camila, sua esposa, morreu num assalto a poucos quarteirões de casa. Uma ligação telefônica mudou tudo. Ele estava em serviço, parte de uma equipe de segurança privada de elite. No dia em que recebeu aquela ligação, ele tomou uma decisão que o assombra todas as noites. Voltou para casa, largou a carreira militar e de segurança, abriu mão de tudo para criar Luísa sozinho. No bolso, ele sempre carrega uma pulseira de identificação hospitalar. Camila tinha colocado aquela pulseira quando Luísa nasceu. Era rosa desbotada, com letras escritas à mão que já estavam sumindo. Camila Cardoso, 14/03/2018. Otávio não conseguia se desfazer dela. Era tudo o que restava daquele dia perfeito, antes de tudo desmoronar. Agora, seus dias eram simples. Trabalhar o turno da noite no shopping. Chegar em casa de madrugada. Fazer o café da manhã de Luísa. Levá-la até a escola. Dormir algumas horas. Buscá-la na escola. Ajudar com a lição de casa. Repetir. Mas naquela noite, tudo era diferente. Otávio tinha saído mais cedo do trabalho. O gerente do shopping liberou todo mundo por causa de um problema elétrico que fechou metade dos corredores. A chuva caía como balas, encharcando as ruas vazias de São Paulo. Papai, a gente pode comprar sorvete?
No caminho de volta para casa, Luísa pulava ao lado dele, de alguma forma ainda alegre apesar da tempestade. Tá chovendo, amor. Então chocolate quente? Agora sim, faz sentido. Otávio sorriu. Mas só se você me contar outra história dos cavaleiros corajosos. Fechado. Luísa adorava as histórias inventadas que Otávio contava. Histórias sobre cavaleiros que protegiam pessoas inocentes. Ela nunca soube que essas histórias vinham de memórias reais. Uniformes diferentes. Mesma missão. Eles pegaram um atalho pelo distrito antigo, vielas estreitas, postes de luz fracos, o tipo de lugar que a maioria das pessoas evitava depois de escurecer. Mas Otávio conhecia essas ruas. Tinha mapeado cada esquina, cada saída, cada esconderijo. Velhos hábitos nunca morrem. Foi quando eles ouviram. Uma voz de mulher, abafada, mas desesperada. Por favor, me deixa ir embora. Otávio parou de andar. Luísa agarrou o braço dele. Papai, tem alguém com problema. Através da chuva e das sombras, Otávio viu. 2 homens tinham encurralado uma jovem mulher contra uma parede de tijolos. Ela não devia ter mais de 25 anos. Roupas de grife, bolsa cara, mas terror absoluto nos olhos. Isso não é problema seu, gatinha, um dos homens rosnou. Só passa suas coisas e ninguém se machuca. O maxilar de Otávio se contraiu. Sua mão foi instintivamente para o bolso, sentindo a pulseira. A voz de Camila ecoou na memória dele. Promete que você sempre vai proteger quem precisa. Luísa puxou a jaqueta dele. Papai, a gente precisa ajudar ela. Otávio olhou para baixo, para sua filha. 7 anos de idade. E ela já entendia o que era certo, o que era justo. Que escolha ele tinha? Fica atrás de mim, Lu. Aconteça o que acontecer, você fica atrás de mim. Os 2 homens eram maiores que Otávio, mais novos também. Provavelmente acharam que seria fácil. Dinheiro rápido de uma garota rica que pegou o caminho errado. Eles não faziam ideia do que estava vindo. A voz de Luísa cortou a chuva. Papai, por favor, ajude ela. Otávio deu um passo à frente, sem hesitação. O primeiro homem virou, irritado. E aí, tiozão, cuida da sua vida. Solta ela. A voz de Otávio era baixa, calma, mas tinha aço por baixo. Os 2 homens riram. O segundo, mais alto, com uma corrente de ouro no pescoço, se aproximou. Olha só, um vigilante de shopping acha que é herói agora? Só um trabalhador, o primeiro zombou. Fica na tua, velho. Isso aqui não é contigo. A mulher olhou para Otávio com esperança desesperada. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Por favor, ela sussurrou. Otávio sentiu algo mudar dentro dele. Era como memória muscular. 3 anos trabalhando em shopping desapareceram, e de repente ele estava de volta àquela outra vida. A vida onde proteger pessoas era tudo. Vou contar até 3, Otávio disse. Solta ela e vai embora. Corrente de ouro riu ainda mais alto. Ou o quê? Vai chamar a polícia? Não pega sinal aqui embaixo, velhinho. 1. O primeiro homem puxou algo da jaqueta. Uma faca. Você é surdo ou burro? 2. Luísa apertou a mão de Otávio. Ela não estava mais com medo. Ela confiava nele completamente. 3. O que aconteceu a seguir durou talvez 10 segundos. Mas pareceu câmera lenta. Otávio se moveu. A pulseira no bolso dele ainda estava lá. Rosa desbotada. Plástico resistente. Pode não ter mais a função original, mas ainda era sólida. Quando corrente de ouro avançou, a mão de Otávio disparou. A pulseira atingiu um ponto de pressão no pescoço do homem. Corrente de ouro caiu como uma pedra. O primeiro homem com a faca era mais rápido, mais experiente. Ele investiu cortando o ar na direção do peito de Otávio. Mas Otávio tinha lutado contra homens com facas antes. Ele agarrou um pedaço de cano de metal de uma pilha de entulho de construção próxima, desviou da lâmina e acertou o cano com força no pulso do homem. A faca tilintou no chão, mais um golpe no plexo solar. O segundo agressor caiu de joelhos, sem ar. Ambos os homens estavam no chão.
A viela ficou em silêncio, exceto pela chuva batendo no asfalto. A mulher encarou Otávio em choque absoluto. Como você... Quem você é? Você tá machucada? Otávio perguntou. Não. Não, eu tô bem. Obrigada. Muito obrigada. Ela estava tremendo, o alívio a inundando como uma onda. Mas o momento foi quebrado por passos. Pessoas estavam vindo, atraídas pelo barulho. Alguém tinha um celular gravando. Cara, sério, um tiozão acabou de derrubar 2 caras. Você conseguiu filmar isso? Mais celulares apareceram. O vídeo já estava sendo enviado para as redes sociais antes que Otávio pudesse reagir. Papai, você conseguiu! Você salvou ela! Luísa abraçou a perna dele com força. Mas Otávio não estava se sentindo orgulhoso. Ele se sentia exposto. Isso era exatamente o que ele tinha tentado evitar nos últimos 3 anos. Um dos espectadores, um cara jovem com tênis caros, começou a narrar para o vídeo dele. Então, aparentemente, esse vigilante de shopping aqui acha que é tipo... Sei lá, Batman. Mano, o cara provavelmente assiste filme demais. Mas olha só a técnica, o amigo dele respondeu. Isso foi suave, véi. Tanto faz. Só mais um Zé querendo ser herói. Isso vai bombar no Twitter. Outra voz, mais sarcástica. Pai solteiro, vigilante, bancando o super-herói. Vai dar meme até amanhã. Corrente de Ouro conseguiu se levantar, segurando o pescoço. Seus olhos estavam cheios de raiva. Ele apontou direto para Otávio. Isso não acabou, tiozão. A gente conhece esse bairro. A gente vai te achar. O segundo agressor lutou para ficar de pé, segurando o pulso machucado. Você deu sorte hoje, velho. Otávio sentiu cada instinto gritando para neutralizar a ameaça permanentemente. Esses homens voltariam. Mas Luísa estava olhando. As pessoas estavam gravando. Em vez disso, ele pegou Luísa no colo e começou a andar rapidamente. Espera! A mulher gritou atrás dele. Eu nem sei seu nome. Por favor, deixa eu te agradecer. Otávio não virou. Se envolver já tinha sido um erro gigantesco. Atrás dele, ele podia ouvir a mulher chorando. Não de medo mais, de gratidão. Ela continuava repetindo. Ele me salvou. Ele me salvou. A multidão estava crescendo. Mais vídeos, mais comentários. Alguém tinha ligado para a polícia, mas Otávio já estava longe. Quando Otávio e Luísa finalmente chegaram ao prédio de apartamentos deles, o primeiro vídeo já tinha 50.000 visualizações. À meia-noite, estava viral. As manchetes começaram a aparecer. Vigilante de shopping acha que é Batman, momento cringe de pai solteiro herói. Quando assistir filme demais dá nisso. Batman da Zona Leste. Herói ou atenção? Os comentários eram brutais. Centenas de pessoas zombando dele. Fazendo piadas cruéis sobre heróis de classe trabalhadora e vigilantes de salário mínimo. Aposto que ele treinou esses golpes no espelho do banheiro. Imagina ser tão carente de atenção assim. Coitada da filha, tendo que ver o pai passar vergonha desse jeito. Alguém cancelou a Netflix do tiozão, pelo amor. Mas havia outros comentários que fizeram o sangue de Otávio gelar. Alguém sabe quem é esse cara? Quero achar ele. Ele mora no distrito de Itaquera. Eu reconheço aquela viela. Já vi esse cara nos canteiros de obra no centro. Otávio estava sentado no sofá gasto, assistindo sua vida cuidadosamente construída e invisível ser destruída em tempo real. Luísa estava dormindo no quarto ao lado, completamente alheia ao fato de que o rosto do pai estava sendo compartilhado por milhões. O celular dele não parava de vibrar com ligações de números desconhecidos. Provavelmente repórteres, talvez pior. Ele desligou o telefone e jogou na gaveta. O que Otávio não sabia era que do outro lado da cidade, numa mansão nas alturas de Pinheiros, alguém mais estava assistindo esses mesmos vídeos virais. De novo. E de novo. E de novo. Alguém que reconhecia muito mais do que apenas o rosto dele. Alguém que sabia exatamente quem Otávio Cardoso realmente era. E exatamente às 6 da manhã do dia seguinte, ela estaria na porta dele. A manhã seguinte chegou rápido demais. Otávio mal tinha dormido. Cada carro que passava lá fora fazia ele pular.
Os vídeos virais agora tinham mais de 2 milhões de visualizações. Seu rosto estava em todo lugar. Luísa estava se arrumando para a escola, escovando os dentes e cantarolando alguma música que tinha aprendido na aula de música. Papai, por que você está com cara de cansado? Ela perguntou, subindo no colo dele na mesinha da cozinha. Só não consegui dormir direito, Florzinha. Pesadelos? Algo assim. Quer que eu espante eles? Eu sou muito boa em assustar monstros. Otávio abraçou ela forte. Você já faz isso, amor. Foi quando eles ouviram. Portas de carro caras se fechando do lado de fora do prédio. Otávio olhou pela janela e congelou. Um SUV preto com vidros fumês. Um motorista de terno. E saindo do veículo, uma mulher que parecia ter saído da capa da revista Forbes. Evelyn Almeida, 35 anos, CEO da Almeida Corp, uma das maiores empresas de tecnologia e segurança cibernética do Brasil. Cabelo escuro preso num coque impecável. Terno de grife que provavelmente custava mais do que Otávio ganhava em 3 meses. Mas seus olhos estavam vermelhos, de chorar a noite inteira. Papai, quem é aquela moça bonita? Luísa pressionou o rosto contra a vidraça. 3 batidas fortes na porta. Profissionais, urgentes. Otávio abriu devagar. Luísa se escondeu atrás da perna dele, curiosa, mas tímida. Evelyn Almeida estava ali. E de perto, Otávio podia ver que ela tinha chorado muito mais do que apenas uma noite. Senhor Cardoso. A voz dela tremeu. Meu nome é Evelyn Almeida. Nós precisamos conversar. Acho que a senhora se enganou de apartamento. Não, eu não me enganei. Ela respirou fundo. Ontem à noite, você salvou minha irmã. O mundo de Otávio parou. Irmã. Aquela mulher na viela. Ela era irmã de quem? Luísa puxou a camisa de Otávio. Papai, é sobre a moça que você salvou? Evelyn olhou para baixo para Luísa e sorriu através das lágrimas. Você deve ser a Luísa. Seu pai é um herói. Eu sei. Eu sempre falo para ele isso, mas ele diz que é só um pai normal. A risada de Evelyn era oca. Normal? Senhor Cardoso, nada sobre o senhor é normal. Senhora, eu agradeço por vir, mas não precisava. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Evelyn interrompeu, a voz quebrando completamente. Minha irmã, Júlia, ela tem 24 anos. Acabou de se formar na faculdade. Ela é tudo o que eu tenho. Ela desabou. Completamente. Essa CEO poderosa estava soluçando na porta dele. Ontem à noite eu quase perdi ela para sempre. Luísa, sem pensar 2 vezes, pegou a mão de Evelyn. Não chora, moça bonita. Meu papai deixa tudo melhor. Ele sempre dá jeito. Ele parece incrível. Ele é. Quer suco? Papai sempre diz que dividir as coisas faz as pessoas se sentirem melhor. Luísa correu para a cozinha minúscula pegar o suco. Evelyn enxugou os olhos, tentando se recompor. Desculpa, isso foi pouco profissional. A senhora não precisa pedir desculpa. Sua irmã, ela tá bem? Fisicamente, sim, graças ao senhor. Evelyn pausou. Emocionalmente? Ela não parou de dizer. Ele me salvou, Evelyn. Ele me salvou. Luísa voltou com um copo de suco de laranja, entregando para Evelyn como se fosse um presente precioso. Obrigada, querida. Evelyn tomou de um gole. Tá delicioso. Foi quando ela notou. Otávio estava mexendo em algo no bolso. Uma pulseira rosa desbotada. Velha. Claramente importante. O que é isso? Evelyn perguntou suavemente. Otávio hesitou, então puxou para fora. A pulseira de identificação hospitalar. Minha esposa me deu antes de ela morrer. Evelyn deu um passo mais perto, olhando fixamente para a pulseira como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos começaram a tremer. Posso ver. Otávio entregou, relutante. Evelyn examinou cuidadosamente. Virou a pulseira. E então ela viu. Gravado no plástico tão pequeno que era quase invisível, havia um símbolo. Uma águia com asas abertas.
O ar saiu dos pulmões dela. De onde? De onde você tirou isso? Já falei. Minha esposa me deu quando nossa filha nasceu. Não. Evelyn mal conseguia falar. Esse símbolo, meu pai. Ele dava pulseiras assim para cada membro da equipe de segurança pessoal dele. A equipe de elite que protegia nossa família há 15 anos. O sangue de Otávio gelou. O senhor era um deles, não era? A voz de Evelyn era quase inaudível. O senhor fazia parte da equipe de segurança Almeida. O apartamento ficou em silêncio. Até Luísa percebeu que algo importante estava acontecendo. Ela ficou quietinha, segurando o copo de suco. Faz muito tempo, Otávio disse finalmente. Quanto tempo? 10 anos. Trabalhei para seu pai por 2 anos. Depois conheci Camila. Me apaixonei. Quis uma vida normal. Ele parou. Seu pai entendeu. Me deixou ir. Evelyn estava tremendo por completo agora. Meu pai sempre falava de vocês, os fantasmas. Ele chamava vocês assim porque nunca apareciam em fotos. Sempre nas sombras. Sempre vigilantes. Ela se aproximou mais, estudando o rosto de Otávio como se estivesse vendo pela primeira vez. Tinha um agente, o melhor. Meu pai dizia que ele tinha salvado minha vida e da Júlia durante um sequestro brutal. Nunca vimos o rosto dele. Ele usava máscara. Mas meu pai falava dele como se fosse uma lenda. Otávio não respondeu, mas o silêncio dele disse tudo. Era você. Não era uma pergunta, era uma constatação. Você é o fantasma. Luísa puxou o braço do pai. Papai, do que ela está falando? Que fantasma? É só um apelido antigo, Lu, de quando o papai tinha outro trabalho. Evelyn se ajoelhou na frente de Luísa. Seu pai é o homem mais corajoso que eu já conheci. Ele salvou minha vida quando eu tinha a sua idade. E ontem, ele salvou minha irmã. Meu papai salva todo mundo, Luísa disse orgulhosa. Mas Evelyn estava olhando para Otávio novamente. E havia algo mais nos olhos dela. Algo além de gratidão. Meu pai morreu há 5 anos. Câncer. Sua voz ficou baixa. Ele passou os últimos meses tentando encontrar o fantasma. Ele queria agradecer pessoalmente. Queria dizer que nossa família só existe porque o Senhor existiu. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Ele morreu sem conseguir. Otávio sentiu um peso no peito. Ele se lembrava do velho Almeida, um homem bom, honrado, que tinha construído um império do zero, mas nunca esqueceu de onde veio. Sinto muito. Seu pai era um bom homem. Ele era. E quando ele morreu, eu jurei que ia continuar o trabalho dele, construir a empresa, proteger a Júlia. Evelyn limpou as lágrimas. Mas ontem à noite, quando aqueles homens pegaram ela, eu percebi que não importa quanto dinheiro eu tenha, quanto poder, eu não consegui protegê-la. Ela olhou direto nos olhos de Otávio. Mas o senhor conseguiu. Do lado de fora, Otávio podia ouvir pessoas falando enquanto passavam pelo prédio. Murmúrios, algumas risadas. Alguém comentou: é ali que o tiozão herói mora. Evelyn ouviu também. Sua expressão endureceu. A internet tá rindo do senhor. Eu sei. Eles não sabem quem o senhor realmente é. E é melhor assim. É? Evelyn desafiou. O senhor vive escondido, trabalhando como vigilante, ganhando quase nada, morando nesse... Ela parou percebendo como suou. Desculpa, não quis. Tudo bem. A senhora tá certa. Não é muito. Mas é nosso. Otávio olhou para Luísa. E é seguro. Seguro? Evelyn sacudiu a cabeça. Aqueles homens ontem, eles ameaçaram o senhor. Disseram que iam te encontrar. O senhor acha que isso é seguro? Ela tinha razão. Otávio sabia disso. Eu posso me cuidar. Eu sei que pode. Mas o senhor não deveria ter que viver assim. Nas sombras. Invisível. Evelyn puxou um cartão de visita da bolsa. A Almeida Corp precisa de um novo chefe de segurança. Alguém em quem possamos confiar completamente. Alguém que entende que proteger pessoas não é só um trabalho. É um chamado. Otávio olhou para o cartão. Não o pegou. Não posso.
A Luísa precisa de mim como pai. E ela tem você. Mas, senhor Cardoso, ser pai não significa desistir de quem o senhor é. Significa ensinar sua filha que ser forte e fazer o certo podem andar juntos. Luísa puxou a mão de Otávio. Papai, o que a moça está oferecendo? Um trabalho novo, Florzinha. Um trabalho bom? Evelyn sorriu. O melhor. Horários benefícios completos. E um salário que deixaria vocês morarem num lugar melhor. Com quintal, boas escolas. Os olhos de Luísa brilharam. Quintal? Eu sempre quis ter um quintal. A gente podia plantar flores, igual a mamãe gostava. Otávio sentiu o coração apertar. Luísa mal se lembrava de Camila. Mas ela guardava essas pequenas memórias como tesouros. Lu, amor, não é tão simples assim. Por que não? Se a moça bonita está oferecendo ajuda, e você sempre diz que aceitar ajuda não é fraqueza. Pela janela, Otávio viu. Alguém estava tirando fotos do SUV preto, provavelmente já postando nas redes sociais. Olha só, a CEO apareceu na casa do tiozão herói. Mais gente estava se juntando. Curiosos. Alguns com celulares gravando. Evelyn notou também. Eles vão transformar isso numa piada. Vão dizer que o senhor está procurando atenção. Ou pior. Deixa eles falarem. O senhor não se importa com o que dizem? Eu me importo com uma coisa só. Otávio olhou para Luísa. Manter ela em segurança, feliz. Isso é tudo que importa. Evelyn ficou quieta por um momento. Então ela fez algo inesperado. Se ajoelhou na frente de Otávio, na altura dele sentado no sofá. Senhor Cardoso. Otávio. Sua voz estava quebrada outra vez. Por favor, minha família deve ao senhor uma dívida que nunca poderemos pagar. O senhor salvou minha vida, a vida da Júlia, e ontem, o senhor fez de novo. Ela pegou as mãos dele. Deixa a gente retribuir, não como caridade, mas como família. Luísa estava observando tudo com olhos arregalados. Papai, ela parece que precisa mesmo da nossa ajuda. Do nada, a percepção de uma criança de 7 anos virou tudo de cabeça para baixo. Evelyn sorriu através das lágrimas. Ela é esperta igual ao pai. Esperta demais, às vezes, Otávio murmurou. Mas antes que ele pudesse responder, seu celular, aquele que ele tinha jogado na gaveta, começou a tocar. Alto, insistente. Otávio o pegou. Número desconhecido. Ele quase desligou, mas algo o fez atender. Alô? Uma voz masculina, rouca, ameaçadora. E aí, herói? Lembra de mim? Corrente de ouro. Bonito SUV preto aí fora. Gente importante visitando, é? Aposto que sua filhinha tá orgulhosa do papai, né? O sangue de Otávio gelou. Eles estavam observando. Agora. Neste momento. Olha, tiozão. Você me fez passar vergonha ontem. Na frente de todo mundo. Isso não fica assim. A voz ficou mais baixa. Mais perigosa. A gente sabe onde você mora. Onde sua filha estuda. A gente tem tempo. A ligação caiu. Otávio estava de pé instantaneamente. Foi até a janela. Vasculhou a rua. Carros estacionados. Prédios ao redor. Vielas. 100 lugares para se esconder e observar. O que foi? Evelyn levantou, alarmada. Eles estão nos vigiando. Agora. Quem? Os homens de ontem. Otávio puxou Luísa para perto. Eles acabaram de me ligar. Sabem onde a Lu estuda. O rosto de Evelyn ficou pálido. Senhor Cardoso, isso não é mais sobre orgulho ou viver nas sombras. Isso é sobre manter sua filha em segurança. Ela estava certa. Ele sabia. Luísa olhou para cima, para o pai, sem medo, com total confiança. Papai, você sempre protege a gente. Sempre. Mas Otávio, pela primeira vez em 3 anos, não tinha certeza se isso seria o suficiente. Evelyn colocou o cartão de visita na mão dele. Vem trabalhar comigo. Traz a Luísa. Coloca vocês dois num lugar seguro, com segurança de verdade. E deixa a gente expor quem o senhor realmente é. Expor? A internet riu de você porque achou que você era só um vigilante querendo atenção.
Seus olhos brilhavam com determinação. Vamos mostrar para eles quem é Otávio Cardoso. O fantasma. O homem que salvou uma das famílias mais importantes de São Paulo. Não uma vez, mas duas. Isso só vai colocar mais holofote em mim. Holofote sim, mas do tipo certo. Respeito, reconhecimento. Ela pausou. Proteção. Otávio olhou para o cartão. Depois para a pulseira de Camila na mesa. Depois para Luísa, que estava segurando a mão dele, confiante que o pai ia tomar a decisão certa. A última coisa que Camila disse antes de morrer, uma enfermeira até o fim, ecoou na cabeça dele. Protege quem precisa, Otávio, mas nunca esquece quem precisa de você mais. Durante 3 anos, ele pensou que isso significava esconder, desaparecer, ser invisível. Mas olhando para Luísa agora, ele percebeu. Proteger ela não significava esconder quem ele era. Significava ensinar ela a ser corajosa, a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu tenho uma condição, Otávio disse finalmente. Qualquer uma. A Luísa vem primeiro, sempre. Não importa o trabalho, não importa a emergência. Ela vem primeiro. Evelyn estendeu a mão. Combinado. Eles apertaram as mãos. Luísa pulou. A gente vai ter quintal, papai. Pela primeira vez em dias, Otávio sorriu de verdade. Acho que sim, Florzinha. Do lado de fora, a multidão estava crescendo. Câmeras. Celulares. Mas dentro daquele apartamento humilde, algo tinha mudado. O fantasma tinha saído das sombras, e o mundo estava prestes a descobrir o que isso significava. Tudo mudou em questão de horas. Ao meio-dia, Evelyn Almeida convocou uma coletiva de imprensa na sede da Almeida Corp. Um salão enorme, paredes de vidro com vista para a cidade de São Paulo. Dezenas de repórteres e câmeras. Ela estava atrás de um pódio, terno impecável, postura firme. Mas quando começou a falar, sua voz carregava uma emoção que nenhum executivo normalmente mostraria. Ontem à noite a internet zombou de um homem. Chamaram ele de tiozão herói, de vigilante querendo atenção, de pai solteiro constrangedor. O salão estava em silêncio absoluto. Hoje, eu estou aqui para contar quem esse homem realmente é. Ela pausou, deixando o peso das palavras preencher o espaço. Otávio Cardoso é um ex-especialista de segurança de elite. Um veterano que protegeu algumas das famílias mais importantes deste país. Ele é um pai dedicado que abandonou uma carreira prestigiosa para criar sua filha sozinho após a morte trágica de sua esposa. As câmeras clicavam sem parar. A mulher que ele salvou naquela viela? Evelyn respirou fundo. É minha irmã, Júlia, minha única família restante. E se não fosse pela coragem de Otávio Cardoso, eu teria perdido ela para sempre. Um murmúrio percorreu a sala. As perguntas vieram rápido. Senhora Almeida, o senhor Cardoso trabalhava para sua família? É verdade que ele tem treinamento militar profissional? Qual é a conexão dele com a Almeida Corp? Evelyn levantou a mão pedindo silêncio. Otávio Cardoso fez parte da equipe de segurança pessoal do meu pai. Ele salvou minha vida e a da minha irmã há 10 anos, durante um sequestro que quase destruiu nossa família. Ele era conhecido apenas como fantasma, porque nunca aparecia em fotografias, sempre nas sombras, sempre vigilante. Ela olhou diretamente para as câmeras. Enquanto outros passaram por aquela viela ontem, gravando vídeos para ganhar likes, Otávio Cardoso arriscou tudo para salvar uma estranha. Esse é o tipo de homem que este mundo precisa. Esse é o tipo de herói que existe de verdade. A sala explodiu em perguntas. A senhora está dizendo que ele é um agente secreto? Qual é o histórico militar dele? Ele vai trabalhar para a Almeida Corp agora? Evelyn sorriu. Nossa família deve a Otávio Cardoso uma dívida que nunca poderemos pagar completamente. Mas hoje, tentamos começar. Ele aceitou a posição de chefe de segurança da Almeida Corp. A internet explodiu. Os mesmos vídeos que tinham sido usados para zombar de Otávio agora eram compartilhados como exemplos de heroísmo genuíno. As manchetes mudaram completamente.
CEO revela a identidade secreta do herói, ex-agente de elite. O fantasma. Pai solteiro é, na verdade, lenda da segurança. Guardião silencioso. Homem que salvou o CEO tem passado militar secreto. Herói real. Do elite ao vigilante. A história de Otávio Cardoso. Os comentários se transformaram da noite para o dia. Esse cara é uma lenda viva. Respeito total. Desculpa por ter julgado. Herói de verdade aqui. Isso sim é um homem de verdade. Protegendo pessoas sem querer nada em troca. A filha dele deve ter tanto orgulho. Não merecemos pessoas assim nesse mundo. Mas o momento mais significativo veio naquela tarde, quando Evelyn visitou o apartamento de Otávio novamente. Desta vez, ela trouxe Júlia. Júlia Almeida era pequena, delicada. Tinha o mesmo cabelo escuro da irmã, mas um rosto mais jovem, mais frágil. Ela tinha estado chorando, mas quando viu Otávio, algo mudou em sua expressão. É você, ela sussurrou. É mesmo você. Ela caminhou até Otávio devagar, como se não pudesse acreditar que ele era real. Eu continuei pensando que talvez eu tinha imaginado, que talvez você era um anjo ou algo assim. Luísa entrou correndo da cozinha, segurando um desenho novo. Olha o que eu fiz. Era uma figura de palito colorida. Um homem com uma capa em pé na frente de uma mulher, protegendo-a de figuras sombrias. É você, papai, salvando a moça bonita dos monstros. Júlia começou a chorar novamente. Mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas felizes. Evelyn colocou o braço ao redor da irmã. Júlia, essa é a Luísa, a filha do Otávio. Júlia se ajoelhou no nível de Luísa. Oi, Luísa. Seu pai é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Eu sei, Luísa sorriu. Ele é meu super-herói. Quer ver mais desenhos? Eu tenho um dele lutando com dragões. Enquanto Luísa conduzia Júlia para ver sua coleção de arte infantil, as duas começaram a conversar e rir como velhas amigas. Evelyn virou para Otávio. A Júlia não tem dormido. Pesadelos. Toda vez que fecha os olhos, ela vê aqueles homens. É normal depois de um trauma, vai levar tempo. Eu sei, mas olha para ela agora. Evelyn apontou para onde Júlia e Luísa estavam sentadas no chão, cercadas de papel e lápis de cor, rindo juntas. Primeira vez em 2 dias que eu vejo ela sorrir. Otávio observou sua filha. Luísa estava mostrando para Júlia como trançar pulseiras de amizade com fios coloridos. Você prende assim, vê? E depois passa por baixo. Você é muito boa nisso, Júlia disse, genuinamente impressionada. Meu papai me ensinou. Ele sabe fazer tudo. Evelyn sentou no sofá ao lado de Otávio. O senhor não precisa mais viver nas sombras. A cidade inteira sabe quem você é agora. Sabe o que fez. Sabe o que representa. Isso me deixa nervoso. Por quê? Porque ser visível significa ser um alvo. Otávio olhou para Luísa. E eu não sou mais o único alvo agora. Como se o universo estivesse respondendo, o telefone de Otávio vibrou. Mensagem de texto. Número desconhecido. Ele abriu. Era uma foto da escola de Luísa, tirada hoje, do outro lado da rua. Ângulo perfeito mostrando o parquinho onde as crianças brincavam no recreio. E embaixo da foto, uma mensagem. Bonitinha sua filha. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O sangue de Otávio ferveu. Sua mão apertou o telefone com tanta força que a tela quase rachou. Evelyn viu a expressão dele. O que foi? Ele mostrou a foto. O rosto de Evelyn ficou pálido. Eles estão escalando. Mais que isso, eles estão provocando. Otávio se levantou. Querem que eu vá atrás deles. Querem uma reação emocional. O senhor não pode simplesmente ignorar isso. Não vou, mas também não vou cair na armadilha deles. Ele pausou. Preciso saber com quem estamos lidando. Esses caras não são ladrões comuns de rua. Observação coordenada. Timing. Eles têm recursos. Evelyn puxou o laptop da bolsa. Deixa eu ver o que consigo descobrir. A Almeida Corp tem acesso a bancos de dados de segurança que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Ela começou a digitar rapidamente.
Otávio deu a ela as descrições dos 2 homens. Corrente de ouro. O outro com a faca. Depois de alguns minutos, Evelyn parou. Seu rosto estava tenso. Encontrei. Ricardo Santos. 28 anos. Ficha criminal extensa. Assaltos. Agressão. Conexões com uma facção da Zona Sul. Ela clicou em outra aba. O outro é Marcos Ferreira. 31. Histórico similar. Mas aqui que fica interessante. Ela girou a tela para Otávio. 10 anos atrás, ambos foram presos. Por quê? Tentativa de sequestro. O coração de Otávio parou. Sequestro de quem? Evelyn olhou para ele, depois para Júlia. Das filhas de Leonardo Almeida, meu pai. O mundo ficou em câmera lenta. Eles estavam envolvidos naquele sequestro? O que eu interrompi? Não diretamente. Eles eram motoristas, parte da equipe de apoio. Mas quando o sequestro falhou, quando o senhor salvou eu e a Júlia, todos foram presos. Eles cumpriram 8 anos. E saíram há 2 anos. Exatamente. Otávio sentiu tudo se encaixar. Eles me reconheceram, na viela. Não imediatamente, mas depois. Quando os vídeos viralizaram, alguém identificou minha face. E perceberam que o fantasma que destruiu a operação deles há 1 década estava vivendo como vigilante de shopping. Evelyn fechou o laptop. Isso não é sobre a Júlia. Ou sobre o assalto de ontem. É vingança. Do outro lado da sala, Luísa e Júlia ainda estavam alheias, criando pulseiras coloridas e rindo. Eles vão vir atrás da Luísa, Otávio disse baixinho, para me atingir. Não se a gente agir primeiro. Evelyn já estava digitando no telefone. Vou colocar uma equipe de segurança na escola da Luísa imediatamente. 2 agentes, 24/7, discretos, mas eficientes. Não vai assustar ela? Eles vão parecer pais buscando seus filhos, funcionários da escola. Ela nem vai notar. Evelyn pausou. E quanto ao senhor? Está na hora de parar de reagir e começar a caçar. Otávio olhou para ela. O que está sugerindo? O senhor conhece esses homens agora. Sabe seus nomes, seus históricos, suas conexões. Seus olhos brilhavam com determinação. Use o que o senhor é, o que sempre foi. Encontre eles antes que eles encontrem vocês. Isso é perigoso. Mais perigoso do que esperar eles atacarem? Evelyn desafiou. Senhor Cardoso, Otávio. O senhor passou 3 anos tentando ser invisível, tentando ser normal. Mas normal não é quem você é. Ela se inclinou para a frente. Você é o fantasma. O homem que meu pai confiava mais do que qualquer outro. O homem que salvou sua família não 1, mas 2 vezes. É hora de aceitar isso. Otávio olhou para a pulseira de Camila na mesa de centro. Rosa desbotada. Gasta pelo tempo. Mas o símbolo da águia ainda estava lá. Claro, imutável. Camila tinha sido enfermeira, uma curadora. Mas mesmo ela entendeu que às vezes, para proteger, você precisa lutar. Protege quem precisa, mas nunca esquece quem precisa de você mais. Otávio finalmente entendia. Proteger Luísa não significava esconder dela quem ele era. Significava eliminar a ameaça. Permanentemente. Tudo bem, ele disse. Vamos caçar. Naquela noite, enquanto Luísa dormia no quarto novo de um apartamento seguro que Evelyn tinha providenciado, Otávio estava em uma sala de controle na Almeida Corp. Telas de computador iluminavam seu rosto. Dados de vigilância. Padrões de movimento. Conexões conhecidas de Ricardo e Marcos. Evelyn estava ao lado dele. A gente rastreou o telefone que mandou a mensagem. Torre de celular no distrito de Santo Amaro. Área industrial. Muitos galpões abandonados. Lugar perfeito para se esconder. E para preparar algo maior. Evelyn apontou para outra tela. Movimentação bancária suspeita. Alguém pagou Ricardo e Marcos R$5.000 há 3 dias. Antes do ataque a Júlia. Alguém contratou eles. Isso não foi aleatório. Quem? Otávio estudou os dados. Depois viu um nome nas transações. Uma empresa de fachada, mas conectada a um nome que ele reconhecia.
Hugo Branco. Evelyn ficou pálida. O advogado? O mesmo que tentou tomar a empresa do seu pai quando ele estava doente. O mesmo que perdeu tudo quando seu pai o expôs por fraude. Ele foi preso, 3 anos. E saiu há 6 meses. Otávio virou para ela. Ele culpa sua família por arruinar a vida dele. Ricardo e Marcos culpam o fantasma por destruir o sequestro. Hugo os encontrou, ofereceu dinheiro. E agora todos têm um inimigo em comum. Nós. Exatamente. Evelyn ficou em silêncio por um momento. Então perguntou. O que foi aquele sequestro? 10 anos atrás. O senhor nunca contou os detalhes. Otávio hesitou. Mas talvez fosse hora. Você tinha 25, Júlia tinha 14. Vocês estavam voltando de uma festa beneficente. 3 carros bloquearam a limusine de vocês. 8 homens. Armados. Profissionais. Sua voz ficou distante, revivendo a memória. Eles levaram vocês para um galpão. Iam pedir resgate. Mas também iam machucar vocês. Para provar que falavam sério. Evelyn fechou os olhos. Eu estava fazendo vigilância. Vi quando as coisas saíram do controle. Tinha ordens para esperar reforços. Mas não havia tempo. Ele pausou. Entrei sozinho. Máscara. Sem identificação. Neutralizei 6 deles em silêncio. Os outros 2 quando descobriram o que estava acontecendo. E nós? Você estava protegendo a Júlia, mesmo amarrada, mesmo sangrando. Você se colocou na frente dela. Otávio sorriu tristemente. Igual sua irmã fez ontem quando eu cheguei. Coragem de família. Eu me lembro de um homem mascarado, voz calma, me dizendo, vocês estão em segurança agora. Era eu. Por que nunca tirou a máscara? Por que nunca deixou a gente ver seu rosto? Porque não era sobre mim. Era sobre vocês estarem vivas. Otávio olhou para as telas. Fantasmas não têm rosto, só têm missão. Evelyn colocou a mão no ombro dele. Obrigada, por aquele dia, e por ontem, e por agora. Ainda não acabou. Vai acabar. Sua voz estava firme. A gente vai encontrar Hugo, Ricardo, Marcos, e vamos garantir que eles nunca ameacem nossa família de novo. Nossa família. As palavras ficaram penduradas no ar. Otávio percebeu que, sem querer, sem planejar, ele tinha sido puxado de volta para o mundo de Evelyn. O mundo dos Almeida. O mundo que ele tinha deixado há 10 anos para ter uma vida normal com Camila. Mas talvez Evelyn estivesse certa. Talvez normal nunca foi quem ele era destinado a ser. Na manhã seguinte, tudo se encaixou. A equipe de inteligência da Almeida Corp localizou Hugo Branco. Ele estava se escondendo em um apartamento de luxo em Alphaville, usando um nome falso. Ricardo e Marcos estavam com ele, servindo como segurança pessoal. Evelyn queria chamar a polícia. Otávio a convenceu a esperar. Se a gente chamar a polícia agora, eles vão alegar que não fizeram nada. Tecnicamente, mandar uma foto ameaçadora não é crime suficiente para prender eles. Então o que fazemos? A gente os faz agir. E quando eles agem, a gente garante que é a última vez. Eles armaram uma isca. Evelyn anunciou publicamente que Júlia iria a um evento beneficente naquela noite. Localização conhecida. Segurança visível, mas não excessiva. Um alvo tentador. Otávio sabia que Hugo não resistiria. Uma chance de ferir a família Almeida novamente, na frente de testemunhas, humilhando-os publicamente. E ele estava certo. Às 8 da noite, no estacionamento do hotel onde o evento acontecia, Ricardo e Marcos apareceram, com outros 2 homens, todos armados. Mas o que eles não sabiam é que Júlia não estava realmente lá. Era uma isca, e Otávio estava esperando. Nas sombras do estacionamento, o fantasma tinha voltado. E dessa vez, ele não estava protegendo estranhos. Ele estava protegendo família. O estacionamento estava mergulhado em sombras. Apenas algumas lâmpadas piscavam fracamente, criando bolsões de escuridão perfeitos. Otávio estava agachado atrás de um pilar de concreto, invisível, observando. Ricardo entrou primeiro, corrente de ouro ainda no pescoço.
mas agora carregando uma arma na cintura. Marcos veio logo atrás, o pulso ainda enfaixado do encontro anterior. 2 outros homens os acompanhavam, maiores, mais perigosos. "Cadê a princesinha?" Ricardo murmurou no rádio. Do outro lado da linha, a voz de Hugo Branco era venenosa. "Paciência, ela vai aparecer. E quando aparecer, vocês sabem o que fazer. Nada de mortes, ainda. Só assustem ela. Quero que as Almeidas sintam o que eu senti quando perdi tudo." "E o fantasma?" Marcos perguntou. "E se ele aparecer?" "Melhor ainda. Façam ele assistir." Otávio tinha ouvido o suficiente. O transmissor que a equipe técnica de Evelyn tinha plantado no carro de Ricardo estava captando tudo. Evidência suficiente para prender os 4 por conspiração, ameaça e tentativa de sequestro. Mas Otávio não estava interessado apenas em prisão. Ele queria enviar uma mensagem. Silenciosamente, Otávio se moveu entre os carros. Cada passo calculado, cada respiração controlada. Era como andar de bicicleta. O corpo nunca esquece. O primeiro homem, um dos reforços, estava verificando a entrada lateral. Otávio apareceu atrás dele como névoa. Um braço ao redor do pescoço. Pressão no ponto certo. O homem desmaiou sem fazer um som. Um por um. O segundo reforço foi próximo. Otávio usou o ambiente. Empurrou o homem contra um carro, o alarme disparando, criando confusão. No caos, outro golpe preciso. Outro corpo inconsciente. Ricardo e Marcos agora sabiam que algo estava errado. "Cadê os outros?" Ricardo sussurrou no rádio, a voz tensa. Silêncio. "Miguel, responde!" Nada. "Alguém tá aqui", Marcos disse puxando a arma. "É ele. É o fantasma." Ricardo girou, vasculhando as sombras. "Sai daí, covarde! Quer proteger sua filhinha? Vem me enfrentar de frente." Do nada, a voz de Otávio ecoou pelo estacionamento vazio. Calma, fria. "Vocês ameaçaram minha filha." Ricardo apontou a arma para a escuridão. "E vamos fazer pior. Vamos fazer você assistir enquanto..." Ele nunca terminou a frase. Otávio emergiu das sombras, não correndo, caminhando, como uma força da natureza inevitável. Ricardo disparou. O tiro ecoou, mas Otávio já tinha se movido. Ele estava ao lado de Ricardo antes que o segundo tiro pudesse ser dado. Um movimento rápido e a arma estava no chão. Outro movimento e Ricardo estava de joelhos, o braço torcido em um ângulo impossível. Marcos tentou fugir, mas Otávio foi mais rápido. Pegou um pedaço de cano de metal, igual ao da viela 3 dias atrás, e bloqueou a saída de Marcos. Um golpe nas pernas. Marcos caiu. Ambos estavam no chão agora, indefesos, olhando para cima para o homem que tinham subestimado. "Vocês erraram o alvo", Otávio disse calmamente. "Não é a minha filha que deveriam ter medo. Sou eu." Das sombras, figuras começaram a aparecer. A equipe de segurança da Almeida Corp. Todos armados, todos treinados, e liderando eles, Evelyn Almeida. Ela caminhou até Ricardo e Marcos com uma expressão que congelaria o inferno. "Ricardo Santos, Marcos Ferreira, vocês estão presos por conspiração para sequestro, ameaça terrorista e tentativa de agressão." Ela acenou e os seguranças avançaram, algemando os 2 homens. "Vocês não podem provar nada", Ricardo cuspiu. Evelyn segurou um gravador. Apertou o play. A voz de Hugo Branco saiu clara. "Façam ele assistar." O rosto de Ricardo empalideceu. "Ah, e sobre o Hugo Branco?" Evelyn continuou. "A polícia já está no apartamento dele em Alphaville neste exato momento, com mandado, evidência, e todas as suas comunicações com vocês nos últimos 6 meses. Marcos tentou se debater. "Vocês não entendem. Ele nos destruiu. O fantasma arruinou nossas vidas há 10 anos. "Não", Otávio disse firmemente. "Vocês arruinaram as vidas de vocês quando decidiram sequestrar 2 meninas inocentes. Eu só garanti que houvesse consequências." A polícia chegou minutos depois. Sirenes. Luzes azuis e vermelhas inundando o estacionamento.
Ricardo e Marcos foram levados, gritando ameaças vazias que ninguém mais levava a sério. Quando o último carro de polícia saiu, Evelyn virou para Otávio. Acabou. Por enquanto. O senhor sempre vai ser assim? Sempre esperando a próxima ameaça? Otávio deu um meio sorriso. Sou pai de uma menina de 7 anos. Sempre vai ter próxima ameaça. Evelyn riu, genuinamente. Pela primeira vez em dias, a tensão finalmente se dissipou. Venha. A Júlia e a Luísa estão esperando em casa. Casa. A palavra soou diferente agora. Quando chegaram ao novo apartamento, na verdade uma cobertura espaçosa que Evelyn tinha insistido em fornecer temporariamente, Luísa correu para a porta. Papai! Ela pulou nos braços dele. Você demorou. Eu e a Júlia fizemos biscoitos. Biscoitos? Ela me ensinou a receita da mãe dela. Júlia apareceu da cozinha com um avental coberto de farinha e um sorriso tímido. Espero que estejam bons. Otávio colocou Luísa no chão e aceitou o biscoito que Júlia ofereceu. Ele mordeu. Estava perfeito, doce, caseiro, o tipo de coisa que Camila costumava fazer. Tá incrível. Júlia relaxou, claramente aliviada. A Luísa é uma ótima ajudante. Eu sou, e a Júlia me prometeu que vai me ensinar a fazer bolo também. Luísa agarrou a mão de Júlia. Papai, a Júlia pode vir visitar a gente sempre? Otávio olhou para Evelyn. Ela sorriu. Sempre, Evelyn disse. Vocês são família agora. Mais tarde, naquela noite, depois que Luísa tinha ido dormir, em um quarto que pela primeira vez tinha móveis novos e brinquedos que ela sempre quis, Otávio estava na varanda da cobertura. A vista de São Paulo se estendia diante dele. Milhões de luzes, milhões de vidas, algumas precisando de proteção. Evelyn se juntou a ele trazendo 2 copos de café. No que está pensando? Em como tudo mudou em 3 dias. Mudou para melhor? Otávio pensou. Luísa está feliz. Ela tem uma amiga. Um lugar seguro. Oportunidades que eu nunca poderia dar a ela sozinho. Mas eu passei 3 anos tentando ser invisível, tentando ser normal. E em 3 dias, tudo isso foi embora. Evelyn se apoiou no corrimão. O senhor sente falta? Da invisibilidade? Às vezes, ele pausou. Mas aí eu olho para a Luísa. Vejo ela rindo com a Júlia. Vejo ela não tendo mais medo do futuro. E percebo que talvez eu estava escondendo não para protegê-la, mas porque eu tinha medo. Medo de quê? De aceitar que eu nunca vou ser um pai normal, que eu sempre vou ser o fantasma, e que talvez isso não seja ruim. Evelyn sorriu. A Luísa não precisa de um pai normal. Ela precisa do pai dela, do homem que arrisca tudo para fazer o certo, do homem que ensina a ela que coragem não é não ter medo, mas agir apesar dele. Otávio puxou a pulseira de Camila do bolso. Pela última vez, a águia gravada brilhava sob a luz da cidade. Camila me deu isso no dia que a Luísa nasceu. Ela disse, protege quem precisa, mas nunca esquece quem precisa de você mais. E o senhor entendeu o que ela quis dizer? Hoje sim. Otávio segurou a pulseira com firmeza. Ela não estava me pedindo para escolher entre proteger estranhos ou proteger a Luísa. Ela estava dizendo que eu posso fazer os dois, que eu devo fazer os dois. Ele olhou para Evelyn. Luísa precisa de um pai que seja forte, que defenda o certo, que nunca desista. Se eu esconder quem eu sou, o que eu estou ensinando a ela? Que é melhor ser invisível do que corajoso? Exatamente. Evelyn colocou a mão no ombro dele. O senhor é o fantasma, Otávio. E isso não é algo para ter vergonha. É algo para honrar. Do quarto, eles ouviram Luísa mexendo nas cobertas. Otávio entrou para verificar. Ela estava meio acordada, abraçando um ursinho de pelúcia novo. Papai, tô aqui, florzinha. Você vai ficar? Sempre. Promete? Prometo. Luísa sorriu sonolenta. Tá bom, porque você é meu herói. E heróis não vão embora. Ela voltou a dormir imediatamente, confiante na promessa dele. Otávio ficou ali por um momento,
observando a filha dormir. Depois voltou para a varanda, onde Evelyn ainda estava esperando. Ela tem razão, sabe? Evelyn disse. Heróis não vão embora. Eles aparecem quando o mundo precisa deles. E quando o mundo não precisa, aí eles ficam, vivem, ensinam a próxima geração a ser corajosa. Ela pausou. Começa segunda-feira, como chefe de segurança da Almeida Corp, pronto? Otávio olhou para a pulseira uma última vez. Depois, pela primeira vez em 3 anos, ele não a colocou de volta no bolso. Em vez disso, ele a prendeu no pulso. Visível. Um lembrete. Um símbolo. Pronto. Nas semanas seguintes, a vida de Otávio se transformou. Seu primeiro dia na Almeida Corp foi surreal. Escritório próprio. Equipe de 30 agentes de segurança sob seu comando. Tecnologia de ponta. Mas o mais importante, horário flexível para buscar Luísa na escola todos os dias. A internet, que tinha zombado dele, agora o celebrava. Artigos foram escritos. O pai herói. Como Otávio Cardoso equilibra paternidade e proteção. Do vigilante ao CEO de segurança. A jornada inspiradora de um guardião. Mas para Otávio, a mudança mais significativa foi outra. Luísa tinha uma melhor amiga agora. Júlia visitava quase todo fim de semana. Elas cozinhavam juntas, faziam arte. Conversavam sobre tudo, e lentamente, Júlia começou a curar dos traumas do ataque. Você salvou ela de mais de uma forma, Evelyn disse uma tarde, observando as duas no quintal. Sim, eles finalmente tinham um quintal, plantando flores. Júlia salvou a Luísa também, Otávio respondeu. Lu precisava ver que outras pessoas se importam com ela, que ela não é só responsabilidade minha. O senhor fez um trabalho incrível criando ela sozinho. Fiz o melhor que pude. Mas isso aqui... Ele gesticulou para a casa, o quintal, para Júlia e Luísa rindo juntas. Isso é melhor. 1 mês depois do incidente, Otávio estava no escritório quando recebeu uma ligação da polícia. Ricardo, Marcos e Hugo Branco tinham sido condenados. 10 anos cada um, sem liberdade condicional. Acabou de verdade agora, o detetive disse. Mas Otávio sabia melhor. Sempre haveria próxima ameaça. Próximo perigo. Fazia parte de quem ele era. Parte de quem ele seria sempre. E pela primeira vez, ele estava em paz com isso. Naquela noite, durante o jantar, uma refeição caseira que Júlia e Luísa tinham preparado juntas, Evelyn fez um brinde. A novos começos, a família e a heróis que vivem entre nós. A heróis! Luísa repetiu, levantando o copo de suco. Júlia ergueu o dela também, olhando para Otávio com gratidão que palavras nunca poderiam expressar. Otávio levantou o copo, mas antes de brindar, olhou para cada pessoa na mesa. Sua filha, sua família estendida. Pessoas que ele tinha salvo e que tinham salvado ele de volta. Não, ele disse suavemente. A família. Porque no fim, é por isso que fazemos tudo. Os copos tilintaram. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e Luísa estava dormindo, Otávio ficou no quarto dela, observando ela sonhar, pacífica, segura, feliz. A pulseira de Camila estava no pulso dele, visível. Um lembrete constante. Ele tocou o símbolo da águia gravado no plástico gasto. Durante 3 anos, tinha carregado essa pulseira como lembrança do que perdeu, de um amor que acabou cedo demais, de uma vida que nunca teria de volta. Mas agora, finalmente, ele entendia. A pulseira nunca foi sobre o passado. Era sobre o futuro, sobre proteger, sobre lutar pelo certo, sobre ser o homem que Camila sabia que ele poderia ser, o homem que Luísa precisava que ele fosse. Obrigado, ele sussurrou para a memória de Camila, por me dar a Lu, por me ensinar que proteger é amar, e por me mostrar que heróis não precisam usar capas. Lá fora, São Paulo continuava viva. Milhões de pessoas, milhões de histórias. E em algum lugar naquela cidade vasta, alguém precisava de ajuda. Mas esta noite, o trabalho de Otávio era simples. Ser um pai, ser uma presença.
ser a pessoa que Luísa via quando acordasse com pesadelos. Amanhã, ele seria o fantasma novamente, o protetor, o guardião nas sombras. Mas esta noite, ele era apenas papai, e isso era mais do que suficiente. Otávio guardava a pulseira de Camila como lembrança do que perdeu. Mas naquela manhã, quando Luísa segurou sua mão e sorriu, ele entendeu. Aquela pulseira nunca foi sobre o passado. Era sobre proteger o futuro. Heróis não usam capas, usam uniformes de vigilante, voltam cansados do trabalho e ainda assim escolhem fazer o certo quando ninguém está olhando. Se essa história tocou você, se você acredita que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E nos comentários me conte, de onde você está nos ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias alcançam. Até a próxima história.